Bom dia, povo lindo! Vim fazer aqui uma reflexão aqui com o tema de Natal. Tava hoje cedo conversando com a amiga, né? E ela tinha mandado uma mensagem pra mim logo cedo e eu digo, nossa, quem tá me mandando mensagem logo cedo, gente? Quem tá com essa coragem toda aí, disponibilidade, disposição aí pra tá conversando já cedo, né? E aí era uma amiga aí que eu tinha mandado a mensagem ontem, ela não teve tempo. Mas a gente entrou num tema assim que eu digo, nossa, isso aí dá uma coisa para dar uma reflexão aí bem legal. Eu tinha falado com ela, ela disse, nossa, que coisa interessante se falou. Foi uma coisa assim que deu uma reflexão, eu digo, olha, isso aí possa de repente uma ideia para passar adiante para outras pessoas que têm esses mesmos questionamentos ou dúvidas ou então crenças limitantes em relação a isso. Olha que folgado, gente. É muito folgado. É muita gostosura junto. Então, vamos ao tema, né? Natal, o tema de Natal. Muitas pessoas nessa época do ano, é uma época que deixa a gente muito sensível, né? Muito romantizado, muito sensível, né? Tô dizendo isso porque eu também tô dentro aí desses muitos, né? E é uma época, assim, que é de muita luz, muito amor. É uma época que a gente pensa muito no próximo, é uma época mesmo de confraternizar, de se sensibilizar, de empatia, né, para as pessoas que são empatas, né? E até as que não são, parece que ainda tem aquela, dá um pouco de sensibilidade nessa época em relação a essa energia crística toda, que é isso, né? Que não deixa de ser a energia crística que mais, assim, reflete no ano, essa época mesmo de Natal. E aí a gente entrou num tema assim que muitas pessoas se sentem assim não merecedor de curtir o Natal com essa energia, com esse brilho, essa luz, essa alegria toda que é essa festa natalina, que é todo esse período natalino, esse mês de dezembro todo tem isso, no final do mês tem aquele pico mesmo ali daquela emoção de Natal, aquela questão de final de ano, final de ciclo, o que é que vem o novo, né? Aquela ansiedade mesmo para o novo que está vindo. E muitas pessoas não se sentem merecedor de fazer uma mesa bonita de Natal, com uma mesa farta de Natal, de fazer aquela decoração bonita de Natal, porque tem muita gente passando fome, porque tem gente em guerra, porque tem gente passando necessidade, porque, né? E eu tava conversando isso com essa minha amiga hoje, dizendo, gente, isso aí não tem sentido, não tem sentido. Por quê? Para mim isso não faz mais sentido. Eu já passei alguns momentos assim, não só nessa questão do Natal, mas em várias outras questões da minha vida. Por quê? Nós estamos aqui para ter experiências de vida, experienciar a nossa vida, ter emoções, sofrer, se alegrar, sorrir, chorar, tudo é emoção e tudo faz parte do aprendizado que a gente está aqui encarnado para viver esse aprendizado. E quando a gente chega aqui, todos passam por situações financeiras. Não é porque a pessoa é rica que a pessoa também não tem problema financeiro, uma pessoa milionário que também não tem questões financeiras, porque a diferença de uma pessoa que tem menos condições e a pessoa que tem mais condições é só os números que aumenta para pagar o boleto bancário, que também não é fácil, né? É só os compromissos que aumentam, a responsabilidade que aumenta, mas eles vão ter outros problemas. Todo mundo tem dificuldade. Um tem uma dificuldade de uma coisa, outro tem outra, e todo mundo vai ter que saber lidar com isso. O que não pode é a gente deixar de fazer o que a gente tem que fazer, experienciar a nossa experiência de vida, porque fulano lá no Oriente Médio, lá na África, lá não sei aonde no Brasil, não tem um pão para comer, por exemplo. Não é isso. A vida não é. A gente não veio para aqui para isso. Por quê? Jesus deixou o maior aprendizado. Teve uma situação bem assim que a gente tem como tirar uma lição de vida, que é quando a Maria Madalena vai lá dar o banho nos pés de Jesus com um unguento muito caro. E os discípulos, com esse pensamento de escassez e crença limitante, teve alguns que estavam pensando, nossa, então as pessoas que estavam ali em volta, nossa, essa mulher aí está gastando esse perfume caríssimo aí para estar lavando os pés do mestre. Como se aquilo ali fosse pouca coisa, entendeu? E aí, mestre, essa mulher poderia vender isso aí e com o dinheiro a gente reverter para dar aos pobres. Como se esse fosse o maior ato de grandeza, né? Aquilo que ela estava fazendo não tinha essa grandeza toda. Se desse o dinheiro aos pobres, aí sim ia ter uma grandeza, gente.
Que foi que Jesus falou, os pobres sempre vão existir, mas ele não estaria presente com eles sempre. Então, o que é que a gente pode trazer para os nossos dias de hoje, esse aprendizado, essa lição de vida? Diferenças sociais sempre vai existir e tudo tem um motivo para existir, minha gente, porque Deus, ele não é injusto, o universo não é injusto. E quando a pessoa tem que passar por aquele aprendizado, tem uma justificativa para isso. As pessoas já vieram aqui em várias encarnações e já foram rico, pobre, miserável, traiçoeiro, padre, ladrão. Então já foi de tudo. Então teve que passar por várias experiências de vida para contar, para a alma ser completa, com todas essas emoções, experiência, desafios que a vida tem que passar. Então assim, é lógico que a gente vai estar ajudando ao próximo. É lógico que a gente vai estar cedendo algumas vezes. É lógico que a gente não vai deixar o nosso irmão passar fome. Eu não estou falando isso. Mas o que não pode acontecer é você se limitar de experienciar a tua vida e de vivenciar coisas que você pode vivenciar porque se sente como se fosse... como se fosse não merecedor daquilo porque ia estar tipo infringindo alguma coisa no universo, ia estar errado, porque não sei aonde tem alguém passando fome. Isso não tem sentido. Não é para isso que a gente está aqui. A mesma questão tem pessoas que acham que tem pessoas que estão no meio de alguma situação e tem que pagar tudo para todo mundo porque ele tem uma classe social melhor. Também não é assim, minha gente. Não é assim. Todo mundo pode fazer um pouquinho. Até porque se a gente vai estar pegando o peso dos outros sozinho, porque a gente acha que a gente tem condições, porque a gente acha que a gente é salvador de todo mundo, vai lá e vai pegar o peso sozinho, porque eu posso. Você vai pegar a carga espiritual daquelas pessoas todinha também. Você vai pegar o karma daquelas pessoas todas para você também. Por quê? Se as pessoas estão ali num grupo, num contexto, e tem que ter uma contribuição de todos, todos têm que contribuir. Um contribui menos com aquilo que ele pode e outros que podem mais contribuem mais, mas todo tem que ter contribuição naquele contexto. Porque quando uma pessoa só vai lá e quer fazer o contexto todo sozinha, ela está limitando o aprendizado daquelas pessoas que estariam ali, que nas suas limitações eles iam dar um jeito para contribuir. Entendeu? Porque as pessoas eles se limitam muito às desculpas da vida. As desculpas da vida. No Brasil tem um ditado que diz assim, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E é bem isso mesmo. Quem não quer vai estar sempre dando uma desculpa para qualquer coisa na vida para não fazer. Queira em uma área financeira ou em outra área, eu não trabalho. Porque eu não vou trabalhar por causa disso. Porque eu não dei conta desse trabalho porque isso, aquilo, outro. Então, em qualquer área da vida, a gente vai ter pessoas que fazem, que dá um jeito para fazer, dá um jeito para acontecer, e vai ter pessoas que vai dar um jeito para dar uma desculpa para continuar naquela vida miserável, que não vai procurar um trabalho, que não vai colocar um currículo, porque o trabalho não vai lá bater na porta, né? No Brasil, eu cresci na praia, e eu dizia, quem mora na praia não passa fome. Por quê? Tá com fome, vai lá na praia pescar um peixe, vai lá no mangue pegar um caranguejo, vai na praia pegar um siri, entendeu? Não passa fome. Tá na área agro, vai plantar. Quem planta, colhe, planta uma manga, planta um tomate, planta uma batata, campa uma macaxeira. E, gente, olha, para quem quer, não existe dificuldades. Pronto, lá na rua, no Brasil, o que mais tem é o quê? É pessoas que vendem uma pipoca no trânsito, vendem na rua um picolé, vendem coisa. Gente, a pessoa se vira e dá conta. Agora, o que não pode é ficar em casa, sem fazer nada, sem procurar o que fazer, né? E achar que as outras pessoas que estão trabalhando têm que manter aquelas pessoas. Não tem sentido isso. Então, assim, gente, vamos focar numa coisa. Natal é uma época solidária, vamos ajudar o próximo, mas ajudar com consciência. Não ajudar de uma maneira que a pessoa se limite a permanecer sendo ajudado e não se mexa para ter a autonomia própria. São duas diferenças. A gente tem que saber também ajudar o próximo. Vamos ajudar o próximo, sim. É uma época assim, de muita empatia, confraternização. Vamos presentear o próximo, porque o presente, quando a gente dá um presente, qualquer presentinho que seja, gente, isso é um ato de amor. É um ato de amor ao próximo.
Olha, o Stitch tá prestando atenção aí na conversa. O Stitch tá prestando atenção, né, Stitch? Eu não tinha nem reparado que ele tá ali, ó, prestando atenção na coisa, né? Mas é isso mesmo, minha gente. Então, vamos curtir esse Natal com a família, com os amigos, com o próximo. Vamos presentear, vamos amar o próximo, vamos contribuir com o que a gente pode, mas você não vai contribuir com aquilo que você não pode. Você não vai deixar de fazer aquilo para você, para poder fazer para o outro, porque aí você está se limitando a vivenciar, experienciar uma coisa para poder dar ao outro, que não sabe nem se o outro vai valorizar aquilo. Não sabe nem se o outro realmente é merecedor desse sacrifício. Então vamos fazer as coisas, mas que sejam leves. Não vamos estar nos sacrificando para situações que às vezes a gente nem precisa disso, nem precisa de sacrifício. O Natal é uma época de sacrifício, porque o sacrifício já foi feito por Cristo, né? Mas é uma época de empatia, de confraternização, de ajudar o próximo e seguir com essa energia de alegria, de luz, de abundância, de prosperidade, de amor, de luz para o ano que chega, o ano novo. Então, que essa reflexão possa fazer sentido para vocês de alguma maneira, né? Dá aí um feedback, se vocês concordam com isso, ou se discordam também, porque ninguém é obrigado a concordar com o que eu estou falando. E tá tudo certo, minha gente, né? Tá tudo certo. Então, bom dia para você e que tenha um dezembro maravilhoso. E olha para você nesse mês de dezembro. Olha para você. A gente tem o hábito de olhar muito para o próximo, olhar muito para o outro. Mas até eu estava falando com essa minha amiga e dizendo, olha, tem situações na minha vida que eu passei e estou passando, que a única pessoa que eu posso contar, sabe com quem é? Com a espiritualidade. Com quem nem está encarnado, que são os desencarnados, né? A espiritualidade é espiritual. Então, assim, eu tô olhando para mim agora. Tô aprendendo a olhar para mim. Isso está me fazendo muito bem, muito bem. Eu continuo ajudando o próximo, continuo fazendo pelo próximo, mas eu agora não estou deixando mais de fazer por mim para fazer para o próximo. E isso está mudando tudo. Isso é o que muda tudo, né? Quando a gente se prioriza, ajuda o próximo, mas não vai deixar de tirar o pão da minha boca para colocar no próximo. Quando o avião tem lá aquela pane, a coisa que acontece, cai lá o coisa do oxigênio, a gente tem que fazer o quê? Colocar primeiro na gente, para poder colocar no próximo que está ao nosso lado, se precisar de ajuda. Porque se você não tem oxigênio suficiente, como é que tu vai dar oxigênio e vai ajudar o próximo de alguma maneira, se tu tá mal, né? Então não tem sentido isso. Se a gente não estiver bem, a gente não tem como ajudar o próximo. A melhor maneira da gente ajudar o próximo é se cuidar, ser feliz, se amar, viver, experienciar. Essa é a melhor maneira da gente ajudar o próximo, não só o próximo, mas todo o universo. Porque essa vibração energética que a gente vai gerar, fazendo isso, esse bem-estar, a gente vai expandir essa energia, essa luz, né? E isso vai fazer bem para o próximo também. Quando o próximo vê o teu brilho, vê a tua luz, vê a tua disposição, a tua alegria, tu vai inspirar essa pessoa que está do teu lado. E às vezes uma inspiração é o suficiente. Às vezes só isso é o suficiente. Que o só é muita coisa, tá bom? Beijo para vocês.